Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O leilão de concessão das rodovias 381 e 262 está marcado para o fim de novembro. A duplicação de trechos dessas rodovias, que passam pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, vai trazer mais segurança aos motoristas e vai ajudar também na economia e no turismo desses estados. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Obrigado, Carla. É uma alegria. Sempre podemos conversar sobre os assuntos que acabam sendo importantes para todo o país. Senador, especificamente ali na rodovia 381, há trechos que são muito perigosos. Estatisticamente, é uma rodovia com o maior número de mortes em rodovias no Brasil. Eu queria que o senhor falasse da importância da concessão, principalmente para Minas Gerais. Olha, Carla, Minas Gerais tem a maior malha rodoviária federal em todo o país. Um estado central no Sudeste, toda a riqueza que vem de São Paulo, do Sul, para chegar ao Nordeste, passa por Minas Gerais, assim como hoje, na rota do Centro-Oeste, também, boa parte acaba utilizando as rodovias do nosso estado. E o Minas Gerais passou por um processo nas últimas 2 décadas, talvez um pouco mais, em que novos projetos não foram executados, principalmente a duplicação desses troncos, vamos dizer assim, dessas rodovias troncais entre as regiões brasileiras. E o que nós temos ali na BR-381, especificamente na direção leste, que é entre Belo Horizonte e a cidade de João Monlevade, são um pouco mais de 60 quilômetros, um dos trechos mais perigosos do Brasil, e você citou bem, com um número de mortes por quilômetro altíssimo. E boa parte dessas pessoas não são de Minas Gerais. São turistas, são pessoas de outros estados que estão seguindo para o Nordeste e que não conhecem a rodovia e acabam sendo vítimas. Daí a importância de nós, primeiramente, garantirmos mais segurança. O outro ponto é que ela liga regiões do estado que ficaram, de certa forma, estagnadas no escoamento da produção, que é o Vale do Aço, Ipatinga, Coronel Fabriciano, e também o leste e parte do Mucuri. A duplicação vai nos garantir agora a ampliação dos negócios e a geração de riquezas e do turismo nessa parte de Minas Gerais. Senador, como é que ficou a questão do pedágio? Quantas praças de pedágio devem ser colocadas? E o preço? Porque havia um temor muito grande, principalmente dos moradores ali dessa região do Vale do Aço, de se tornar um preço muito alto, né, de serem várias praças também. E também, como fazer essa modelagem? Um preço acessível e um preço que atraia o interesse de empresas. Olha, Carla, essa é uma pergunta muito interessante. Nós não temos no Brasil um modelo, uma política pública específica para a questão das concessões das rodovias federais. Talvez pelo tamanho do nosso país, né, pelas as dimensões geográficas e principalmente pelos desafios que cada região traz, nós nunca teremos um modelo único. Nós vamos ter, talvez, por região. No caso da BR-381, nós, com a empresa de participação em logística, eu acompanhei desde o início as discussões do projeto, da possibilidade da concessão, e a gente explicando rapidamente, ela 381 e 262 se tornam a mesma rodovia até pouco depois dessa cidade de João Monlevade, onde a 262 dá sequência ao Espírito Santo, até a BR-101, e a 381 segue até Governador Valadares, onde se encontra com a BR-116. E nós começamos a conversar o seguinte: como é possível você, numa rodovia como essa, onde o custo do pedágio é alto, você vai ter aí até João Monlevade 5 praças, depois mais outras 5 até o Espírito Santo e mais 2 até Governador Valadares, o que vai acontecer? Você vai ter um preço de R$ 11,50 aproximadamente, que é o preço base hoje da pista duplicada, numa rodovia insegura e com essa quantidade de gente morrendo. Então, nós desenvolvemos um modelo diferente. Você vai ter um primeiro ano em que a empresa assume e faz os primeiros planejamentos de segurança e as primeiras obras. Alargamento de faixas, nova sinalização, limpeza, construção de áreas de escape, de resgate, áreas de atendimento médico para aqueles que estão circulando. E depois
nós teríamos o pedágio após 12 meses e a obra começando em, no máximo, 24 meses. E o pedágio, primeiro preço para a pista simples e um preço maior para a pista duplicada. Isso fez com que houvesse um equilíbrio entre o investimento que é necessário e, naturalmente, um não sobrepeso nos motoristas, no contribuinte, e já paga muito imposto para a manutenção das rodovias brasileiras. Senadora, a concessão está prevista em 30 anos, né, prorrogáveis por mais 5, mas como é que serão essas etapas de duplicação, de construção? Já tem isso definido ou isso é após o leilão, aí que vem o contrato, ou isso já está definido desde agora? Isso já está definido. As empresas têm um prazo mínimo e um prazo máximo para terminarem os projetos de duplicação. No caso específico da 381, o governo federal já duplicou 65 quilômetros, porque muita gente conhece essa BR quando ela sai de São Paulo e vai até Belo Horizonte. Ela já está totalmente duplicada no trecho sul. E ela foi duplicada num modelo diferente. Quem começou a duplicação foi o governo Fernando Henrique Cardoso e foi terminada no governo Lula. Então, o Tesouro fez a obra e entregou para a iniciativa privada. Então, o valor do pedágio é R$3 e pouco, porque a obra já está pronta. No caso da 381 Norte e Leste, não. Lá você tem que fazer, tem todas as obras de arte. Isso acabou levando o pedágio, como eu disse, para R$11. São modelos diferentes para uma mesma rodovia. E a empresa tem uma série de cronogramas que têm que ser obedecidos, que o próprio Tribunal de Contas da União é quem determinou. Para que o nosso telespectador tenha uma ideia muito clara, como nós temos 20 anos de atraso nessa duplicação, boa parte da rodovia ela já está dentro de áreas urbanas, tanto em Ipatinga, que ela se tornou uma avenida do contorno, uma avenida central, inclusive com sinais de trânsito, com sinais de tráfego, como na saída de Belo Horizonte, na região metropolitana, em que você tem lá aproximadamente 10 a 12 mil famílias que já vivem no entorno da rodovia e que terão de ser realocadas num acordo com o Ministério Público. Então, o problema não é só a obra de engenharia. A questão ali ela se tornou muito mais desafiadora por conta, infelizmente, das obras que não foram feitas no passado, da ocupação irregular e que agora exige, naturalmente, uma série de outros desdobramentos, além das máquinas e do asfalto. Senador, eu queria voltar num ponto que o senhor comentou, que é sobre o modelo de concessão de rodovias. Atualmente, esses modelos eles são, né, diferentes, eles não têm um modelo fixo, e eles prevêem a duplicação de pequenos trechos de rodovias. Queria que o senhor falasse sobre o que o senhor acha da possibilidade de se criar uma parceria público-privada que se duplicasse logo todas essas rodovias, se isso seria viável, na sua opinião, que já é uma ideia já lançada por outros especialistas. Olha, vamos observar o passado recente na questão das concessões. Nós tínhamos, no governo Dilma, a concessão pelo menor preço. A 040, que é uma BR que sai Brasília a Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro. A BR-262, que sai Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, e depois sequência na direção do Espírito Santo. Esses trechos já são concessionados. O que aconteceu? As empresas empreiteiras se juntaram aos fundos de pensão, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal. O dinheiro dos servidores das aposentadorias foi usado numa política, né, de concessão de rodovias pelo menor preço. A rodovia veio uma crise econômica, o preço do pedágio não comportava as despesas, o resultado é que as empresas criadas entraram em falência praticamente, não deram conta de fazer a duplicação. Então, a 040 é uma rodovia onde se paga um pedágio de quase R$6 e não se tem benefício praticamente nenhum até Belo Horizonte, saindo da capital federal. A 262, a mesma coisa. No caso da 040, a empresa está entregando ao governo de papel passado, sem nenhum questionamento. Mas a 262, por exemplo, a empresa quer uma indenização para devolver. Ou seja, o modelo estava errado nessa questão. Você precisa de um equilíbrio. Qual é o preço mínimo e qual é o preço máximo? Foi isso, essa mudança que nós tivemos na BR-381 e na 262, que o Tribunal de Contas da União participou e concordou. Quem cobrar menos de R$7 não vai dar conta de fazer as obras todas que estão aí pelo preço de mercado.
também não se pode cobrar mais do que R$ 11,00, que é o preço máximo dessa obra, ela pronta, num prazo de lucro para contrato de 30 anos. Então, eu acredito que nós tenhamos encontrado um modelo que pode se adaptar de uma maneira ou de outra a outras regiões do Brasil, mas que vai trazer uma experiência muito positiva para os motoristas. E, naturalmente, nós vamos acompanhar os resultados. A empresa, o consórcio, que não será uma empresa só, nós temos 3 grupos estrangeiros que já mostraram interesse no leilão no mês de novembro. Como o dólar está muito alto, são grupos estrangeiros de investimento, para eles a rodovia se torna muito lucrativa, porque quando nós começamos a falar na duplicação da 381 e a concessão aqui, no Senado, na Comissão de Infraestrutura, eles gastariam em torno de 5 a 6 bilhões de dólares para poder ter o negócio. Hoje eles vão gastar 2,5 bilhões. Então, para os estrangeiros, se tornou uma grande proposta e eu acredito que isso vai ser outra vantagem. Junto com as construtoras brasileiras, o dinheiro, o capital estrangeiro pode tornar essa obra executada mais rapidamente. Senador, para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o turismo. A duplicação pode revitalizar o turismo tanto em Minas quanto no Espírito Santo, né? Parece que os mineiros deixaram de ir para o Espírito Santo, os capixabas também deixaram de ir para Minas e também pode atrair turistas de outros estados do país? Olha, cara, falar para o mineiro deixar de ir à praia é algo, né? Acho que o brasiliense também, mas especialmente nós de Minas Gerais, que não temos o mar, então para nós a praia é algo fundamental. No caso de Guarapari, que é uma das principais praias frequentadas pelos mineiros, a rodovia ela é um desafio. Quem sai de Belo Horizonte nos feriados chega a ficar 2 horas parado num congestionamento até conseguir acessar a BR-381. Esse trecho, inclusive, deveria ser o primeiro a ser duplicado, mas o TCU entendeu que, por se tratar de um trecho, né, conurbado, quer dizer, com muitas habitações e divisa de municípios, geraria um problema. Mas isso vai reativar a economia. E o turismo é uma parte deles, porque quando nós falamos dessas regiões de Minas, nós estamos falando na produção de aço para exportação, da Usiminas, né, da antiga Cesita. São empresas que têm uma tradição muito grande de investidores estrangeiros no beneficiamento do minério de ferro e que só podiam escoar pela ferrovia que hoje pertence à Vale, num contrato de mais 30 anos que foi renovado recentemente. Então, nós vamos ter mais segurança para os motoristas, redução de custo no frete para os caminhoneiros, porque você gasta menos combustível, você tem mais segurança, a rodovia pedagiada, o roubo de carga é mínimo, você tem uma série de outras vantagens. E para o turista, a possibilidade de acessar o litoral com muito mais rapidez do que nós temos hoje. Senador, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. Obrigado a você mais uma vez, parabéns pelo trabalho, Carla, toda a equipe da TV Senado, estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.